Nós vamos rezar a Santa Missa hoje pelo descanso eterno de Antônio Firmino da Costa, Sebastiana de Carvalho, pelos falecidos das famílias Firmino e Hilário, José Paes Borba, Darlene Prado Podoc, Arildo Alves Pimenta, Sebastião Alves Pimenta, o Ellerson do Prado Rodrigues, Marta Rodrigues, Antônio Maria Freire, Antônio de Pádua Castro e familiares falecidos, Vicente Alves dos Santos e familiares falecidos, Sebastião Filomeno Isidro. Pelos aniversariantes, Carlos Roberto dos Santos, Marta Teixeira de Carvalho, José Antônio Pimenta. Pelo anjo da guarda de João Gabriel, Heitor, Ravi, Gael e Brian. Pela saúde de Antônio Pereira de Abreu, Zerlia Aparecida Andrade Riel, Marta Teixeira de Carvalho. 10º domingo do tempo comum. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Irmãos e irmãs, unidos pela força do Espírito, através da presença do Cristo ressuscitado, damos graças ao Pai por este domingo, nossa Páscoa semanal. Hoje, contemplamos o mistério de Cristo, que veio para os pecadores, para curar os que estão feridos. Contemplamos o Senhor sentando-se à mesa com os pecadores e dizendo: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Que esta Eucaristia nos ensine a acolher a todos com ternura e generosidade. Em pé, cantemos para receber o presidente da celebração e seus auxiliares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Acolhemos a todos que vieram conosco celebrar esta Eucaristia no dia do Senhor, neste 10º domingo do tempo comum, assim como aqueles que nos acompanham através das redes sociais de nossa paróquia, no desejo de nos colocarmos no seguimento do Senhor, deixando para trás todos os rastros do pecado, para que em Cristo assumamos verdadeiramente uma vida nova, a partir do critério da misericórdia. Reconheçamos, irmãos e irmãs, os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. A cada súplica rezada, a nossa resposta será cantada. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai,
tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu o desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz, expandam-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor.
A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu universo todo ser. Porventura comerei carne de touros, beberei acaso sangue de carneiros. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os votos que fizestes ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, então te livrarei as de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dita. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu filho, desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara, já incapaz de conceber. Diante dessa promessa divina, não duvidou da falta de fé, mas revigorou-se na fé e glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Essa sua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça, afirmando que a fé lhe foi acreditada como justiça. A Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa dos nossos pecados. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele se levantou e seguiu Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, ao olharmos para a realidade da fé, reconhecemos que ela nos coloca em movimento, justamente porque, para se ter fé, tem que ser capaz de sair de si para se abandonar na pessoa de Deus e nele verdadeiramente confiar, ter esperança, ter confiança, o que exige de fato proximidade, intimidade. E isso exige sim uma grande saída de nós, porque quanto mais fechados em nós, menos convivemos com o outro. Quanto menos convivemos com o outro que seja Deus, menor também será a nossa confiança, a nossa capacidade de entrega. Nesse sentido, irmãos e irmãs, São Paulo, na sua carta aos Romanos, nos recorda Abraão, aquele que firmou-se na esperança e na fé, tornando-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora prometido. E por causa da sua fé, na qual ele não fraquejou, mesmo diante das impossibilidades, seja por causa da sua idade, porque quando Deus o chama, ele já tem por volta de 100 anos, seja por causa da incapacidade de Sara dar à luz. Mesmo diante destas realidades e tantas outras, Abraão foi capaz de deixar a sua casa, de deixar a sua terra, de tomar consigo o que era necessário e partiu. Partiu para de fato seguir a voz do Senhor rumo à terra que ele lhe indicaria. E verdadeiramente isso é ter fé, é deixar-se conduzir, é confiar, é abandonar-se, mesmo quando não se tem certezas, mas se tem confiança. Por isso sim, meus irmãos e irmãs, nos recorda São Paulo que de fato a sua atitude de fé foi-lhe creditada como justiça, e nesse sentido, também a nós, a fé será creditada, porque cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Esta fé que nos reúne a cada domingo a celebrarmos a Eucaristia memorial da nossa fé, a fim de que assim possamos, revigorados, permanecer firmes no caminho do Senhor. Nesse sentido, o profeta Oséias, na primeira leitura que nós ouvimos, ele recorda ao seu povo e hoje a cada um de nós: é preciso saber segui-lo,
para reconhecer o Senhor. Ou seja, não há outra forma de reconhecer o Senhor senão no seu seguimento. Um seguimento que não pode ser feito de qualquer forma, mas sim por inteiro, nos abandonando e nos entregando em sua mão, não querendo cumprir ou viver a nossa fé de uma forma superficial, para cumprir ritos que muitas vezes podem não nos dizer nada, mas sim permitindo que os ritos, a nossa vida de oração, a vivência de nossa fé, vá nos transformando interiormente, a fim de que assim, em Cristo, possamos nos tornar novas criaturas. Nesse sentido, irmãos e irmãs, Deus, através de Oséias, recorda: quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Justamente pelo fato de que o povo de Deus cumpria muitas vezes com rigor os sacrifícios prescritos pela lei, os ritos que deveriam vivenciar, mas interiormente não eram de fato adeptos ao Senhor. Ou seja, tudo o que faziam era algo externo, mas que não brotava do coração, que não os levava à fidelidade, à vivência dos mandamentos, ao cumprimento daquilo que o Senhor lhes pedia. E por isso Deus prefere, de fato, o amor, a misericórdia e não os sacrifícios, porque o amor, a caridade, a misericórdia, ela nos leva sim a atitudes novas, e este é o maior sacrifício que podemos oferecer a Deus, que é a nossa mudança, a nossa conversão. E nesse sentido, quando olhamos para o Evangelho, São Mateus também nos conta a sua história, a história da sua conversão. Quando Jesus vê o Mateus sentado na coletoria de impostos. Naquele contexto, os coletores de impostos eram tidos pela religião como pecadores, porque exploravam as pessoas em vista do enriquecimento pessoal. E justamente eram pessoas que, por serem pecadores, não se podia aproximar, porque senão tornava-se impuro. Por isso, o coletor de impostos ou qualquer outro pecador, ele era mantido à margem, à distância, não podia se aproximar, era visto com desconfiança. E nesse contexto, Jesus vê Mateus, ou seja, olha para além do seu pecado, para além do seu erro, olha-o na profundidade do seu ser. É diferente de Zaqueu, que corre para ver Jesus. Sobe na figueira para conseguir ver Jesus, e Jesus também o vê. Nesse contexto, não é Mateus quem vê Jesus, é Jesus quem o vê por primeiro, para percebermos que não é somente nós que vamos ao encontro do Senhor, mas Ele também vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro, nos vê no nosso interior, sonda o nosso ser, e mesmo nos conhecendo melhor do que a nós mesmos, como conhecia Mateus, Ele o chama: segue-me. Mateus, ou Levi, sendo um pecador, é convidado por Jesus para ser um apóstolo seu. Também Jesus nos chama para o seu seguimento, independentemente do nosso pecado, da nossa fragilidade, da nossa limitação humana. E é interessante percebermos todo o movimento, porque Mateus, ele se levanta e segue a Jesus.
Ele sai da margem, ele sai do isolamento e se coloca a caminho. E se coloca neste seguir Jesus para com ele aprender a ser de fato uma nova criatura. Esta é a atitude daquele que verdadeiramente tem fé. Assim como o cego Bartimeu, que também era mendigo e que vivia à margem do caminho, à beira do caminho, mendigando e vivendo à mercê da caridade das pessoas. Mas quando percebe que por ali passa Jesus, ele suplica: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E mesmo diante da multidão que tenta abafar a sua voz, a fazer com que ele permanecesse à margem, ele ainda clama mais alto e Jesus o ouve, o chama. Bartimeu, ele pula, ele joga o manto para o lado, ele vai ao encontro de Jesus e lhe pede que ele veja, e Jesus o cura. E aí, esse que era cego, que era mendigo, que vivia à beira do caminho, ele se coloca no caminho, no seguimento de Jesus. Justamente, irmãos e irmãs, porque o pecado, ele é fruto da desobediência a Deus. Quando confiamos em Deus, nós nos abandonamos nele, a exemplo de Abraão. Mesmo que as realidades digam o contrário, nós confiamos no Senhor. A fé nos leva a nos abandonar em Deus. A falta de fé, a desobediência, assim como os nossos primeiros pais no paraíso, que não confiaram no Senhor. A Ele desobedeceram e perderam a sua comunhão com Ele. Por isso, o pecado nos faz viver à margem, à distância, impedindo-nos de fato de sair em movimento, ir ao encontro de Deus. Por isso, neste Evangelho temos duas grandes lições. Primeiro, que Deus nos chama em seu Filho a sair da realidade do pecado, a viver uma nova vida. E cabe a nós também dar o nosso sim, nos levantar, nos colocar em seguimento, para que saiamos deste lugar parado, para estar num processo constante de mudança, de conversão, de transformação da nossa vida. O segundo ponto que nos chama a atenção no Evangelho é que quando Mateus se coloca no seguimento de Jesus, o leva para a sua casa e ali lhe oferece uma ceia, um jantar. E junto de Mateus, de Jesus, dos discípulos, se aglomeram pecadores à mesa com Jesus. Aqueles que não podiam se deixar fazer próximos, Jesus se faz próximo. O que causa o escândalo dos fariseus que questionam: nosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores. E Jesus mesmo lhes responde: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia, amor, são faces da mesma moeda, porque quem muito ama, experimenta a misericórdia, e quem muito experimenta a misericórdia, é sinal também de misericórdia. Por isso não basta que Deus nos chame em seu Filho a sair do pecado, e nós nos dispormos a sair do pecado, mas é necessário que também nós sejamos instrumentos de misericórdia, ou seja, que não julguemos, que não critiquemos, que não nos coloquemos na atitude dos fariseus que questionam a atitude de Jesus. A justiça de Deus é diferente da justiça humana, porque onde houver arrependimento, onde houver a saída de si, há perdão, há
misericórdia, há a oportunidade de uma nova vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, somos convidados nesta Eucaristia a cultivarmos a fé de Abraão. A cada dia sairmos de nós, a mergulharmos em Deus, a nele confiarmos, para que na experiência da sua bondade e do seu amor, possamos experimentar este Deus que continuamente nos chama a sair de nós, a sair de nossas bolhas, para ir ao seu encontro, deixando para trás as realidades de pecado, assumindo assim a cada dia uma nova atitude, que seja o reflexo da atitude do próprio Cristo, para que assim também sejamos instrumentos de amor, de paz e de misericórdia. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visível e invisível. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós, foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme a Escritura, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa católica e apostólica. Professo um só batismo, para a missão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ao Senhor nosso Deus, que usou de misericórdia para com os pecadores e pobres, apresentemos com confiança, irmãos e irmãs, as nossas súplicas. Em vossa misericórdia, socorrei-nos, Senhor. Senhor, fortalecei a vossa Igreja, concedei ao Papa Leão, ao nosso Bispo Miguel, ao nosso Bispo Dr. Antônio Carlos e a todo o clero a sabedoria e a misericórdia necessárias para guiarem o seu povo. Em sua misericórdia, socorrei-nos, Senhor. Senhor da messe e pastor do rebanho, continuai chamando homens e mulheres para o vosso serviço nas diversas vocações no seio da Igreja e dar-lhes perseverança para poderem desempenhar sua missão. Em vossa misericórdia, socorrei-nos, Senhor. Senhor, permitir que a Copa Mundial de Futebol seja instrumento de amizade e união entre os povos, mesmo nesse mundo dilacerado pelas guerras. Que o esporte seja capaz de promover a alegria saudável e a convivência fraterna entre nós. Em vossa misericórdia, socorrei-nos, Senhor. Senhor,
Ensinai-nos o caminho do perdão e da misericórdia. Fazei com que as palavras e as atitudes de Jesus despertem em nós a capacidade de acolher a todos, sem julgar nem condenar ninguém. Em vossa misericórdia, socorrei-nos, Senhor. Deus de misericórdia, ouvi com bondade as nossas preces e ajudai-nos a semear amor entre nós e os irmãos, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, com bondade nossa disposição em vos servir, para que nossa oferenda vos seja agradável e nos faça crescer no amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos que pertence à vossa imensa glória socorrer a nós mortais com a vossa divindade e servir-vos da nossa condição mortal como remédio para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo Senhor nosso. Por ele os coros dos anjos adoram a vossa grandeza e se alegram eternamente na vossa presença. Concedei também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Miguel e nosso Bispo coadjutor Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Sebastião, padroeiro de nossa paróquia, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, somos chamados filhos de Deus e realmente o somos,
Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. De Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entrei em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Coração
conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai os sacerdotes para a vossa messe, que estás na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água, assistir o bispo diocesano, os prevíritos, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério, tornar-nos forte e perseverante na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-os a um terreno fértil, verdadeiramente cristãos, onde possa germinar, crescer e produzir frutos. A semente preciosa da vocação sacerdotal religiosa, que lançai nos corações dos jovens. Esta graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós, dai nos santos numerosos sacerdotes. Oremos. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tenha a bondade de se assentar. Nesta próxima semana, de terça a quinta-feira, teremos o tríduo preparatório à festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, terça-feira, às 19 horas, celebração da palavra. Quarta e quinta, 19 horas, missa aqui na Matriz. Sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, nós teremos as confissões das 17 às 18h30, às 17h30, o momento de adoração ao Santíssimo, pela santificação dos sacerdotes, aqui também na Matriz, às 19 horas a missa solene e em seguida a procissão com a imagem do coração de Jesus. Todos são convidados a participar. No próximo final de semana, no sábado, a missa na Capela dos Fagundes será às 17 horas, dia também de Santo Antônio. E no domingo, os horários normais de missa, 9 e 18 horas aqui na Matriz e às 16 horas na Guarita. Lembramos que também no próximo final de semana será a entrega do dízimo em nossa paróquia. Como já estamos aí caminhando, para a festa de nosso padroeiro São Sebastião, nesse ano no dia 23 de agosto, nós teremos já, como tivemos no último neste final de semana, ao longo do mês de junho, aos domingos, a venda do Marmitex no salão aqui ao lado da Matriz. A partir de julho, nós teremos as barraquinhas aos sábados à noite. Então, julho e agosto. E a partir do dia 14 de agosto, nós teremos a novena preparatória para a grande festa de São Sebastião, a ser celebrada no dia 24 de agosto. 23 ou 24, me confundi aqui agora. Mas, dentro deste espírito da proximidade da festa, nós também já estamos dando os andamentos para que tudo aconteça, de forma
bem bonita, bem participativa. E para isso, como todo ano, né, nós temos os procuradores, né, para a arrecadação das prendas para o grande leilão de São Sebastião. Lembrando que a festa de São Sebastião, ela terá como objetivo a reforma ou a construção da escadaria aqui à frente, a reforma do espaço comercial ali embaixo, né, e também a manutenção da paróquia, uma vez que o que se arrecada mensalmente não se mantém, né, as despesas todas que a paróquia tem. Então, esses são os dois objetivos, a manutenção mensal da paróquia, colaborando com aquilo que for preciso na complementação, e esta obra que temos aí pela frente. E queremos contar com a colaboração de todos. Queria chamar aqui à frente os casais, os 5 casais que irão colaborar conosco como procuradores, preparando-nos aí para a festa deste ano. Então nós temos aqui, né, os 5 casais que estarão colaborando conosco, né, ao longo destes 2 meses, visitando aí, né, as fazendas, né, e também as famílias, né, fazendo aí o pedido das prendas. Então nós contamos com a colaboração de todos aqueles que poderão colaborar conosco. Nós vamos dar a bênção sobre eles, depois a bênção final, e logo antes disso, né, a Cimeia tem uma palavrinha. Boa noite a todos. Eu quero falar com vocês, é algo que tem me emocionado muito. Eu quero agradecer vocês de coração, tudo que vocês têm feito. Eu peço que vocês prestem bem atenção na matriz. Olhem bem a construção. Agora, volta lá atrás da nossa igreja antiga. Isso aqui é fruto do trabalho, do suor e da boa vontade de cada um de vocês. Os outros 2 conselhos que tiveram no início da paróquia, né? E a gente está pegando agora. Então, a gente não faz nada sem vocês. A gente está à frente de uma situação. Mas quem faz realmente é vocês. A comunidade não caminha sem a boa vontade de ajuda de vocês, sem a participação. Eu falo que aqui é um lugar muito abençoado, porque tudo que a gente pede, vocês doam de coração. E esse ano não é diferente. Mudou o pessoal do conselho, os procuradores sempre se renovam a cada ano, mas a gente precisa de vocês igualmente. Então, o que eu quero agradecer de coração, porque somos uma só família, um só sangue e uma boa vontade. Então, a gente conta com vocês conduzir nesse caminhar até a festa e durante todo o ano. Porque a gente já tem feito várias coisas. Vocês verem aí, a gente está trabalhando, está a serviço da comunidade. Mas, na verdade, é vocês quem faz. Então, isso para a gente é muito gratificante, olhar essa família onça e saber que a gente trabalha junto, a gente participa, a gente está junto em tudo. Se precisa de oração numa necessidade de uma doença, a família ora junto, a família São Sebastião ora junto. Se a gente precisa de uma festa, está todo mundo junto. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Eu falo que é isso que Deus quer de nós. A nossa participação, o nosso serviço, a nossa união. Eles vão estar visitando a comunidade, a gente vai continuar com a barraca, a gente precisa de doação. Então, aquele que tiver ser tocado e quiser doar alguma coisa para a gente estar continuando com as barracas, será muito bem-vindo. Pode entregar para qualquer um do conselho ou para algum deles aí que eles passam para a gente, tá bom? Então, sintam-se abraçados, não só por mim, mas por todo o conselho paroquial, e a gente conta com a presença, o carinho e a participação de vocês nos 2 motivos, na ajuda e na presença mesmo, viu? Muito obrigada.
Pessoal, quando a gente recebeu o convite, nós casais, nós temos consciência que o trabalho é difícil, temos que perseverar muito, nos comunicarmos muito, que tem o nosso tempo também. Mas nós temos o apoio do Conselho, como a Cineia acabou de citar, temos o apoio total do Padre Leandro. O Conselho anterior já manifestou para nós, Cineia, que está disposto a nos ajudar. Isso é gratificante. Mas não basta só ele nos apoiar, nós precisamos de vocês. Se vocês não nos apoiar, nós que somos procuradores, sozinhos nós não conseguimos fazer nenhum tipo de arrecadação. Então eu gostaria de dizer a vocês que nós iremos na casa de cada um de vocês. Mas se porventura alguém não foi procurado, ou foi procurado e não foi encontrado, solicite a presença de nós, nós voltaremos lá. Ou você traz a sua importância e entrega para alguém de nós, porque nós apenas vamos recolher o que está espalhado para nós. Você, visitante das cidades vizinhas e comunidades, nós iremos até lá também, não só para buscar suas ofertas, nós iremos convidá-los para participar com a gente. A Cineia falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu me lembro de uma frase do Padre Adenir, quando iniciávamos os trabalhos para a construção da paróquia. Ele disse assim: recurso para construir e continuar o nosso trabalho tem, só que ele está espalhado, precisa de alguém para recolhê-lo. E é verdade, recurso temos muito, mas alguém tem que ir atrás para juntar. É o que nós vamos fazer, e vocês com certeza vai nos acolher, vai nos abraçar e vai ajudar. Nós contamos com todos vocês. E na oportunidade, agradecemos aos 5 casais pela sua disponibilidade em colaborar conosco na realização desta grande festa. Nesses poucos meses que aqui estou, percebo claramente, ainda falava isso hoje pela manhã com a Cimeia, a grande generosidade deste povo. Nas pequenas coisas, que Deus possa dar em dobro a todos, diante também da sua generosidade, porque de fato Deus ama quem dá com alegria, e esta alegria a gente percebe em cada um no seu doar. Que Deus abençoe. Nós pedimos aos casais que fiquem aqui à frente, podem todos ficarem de pé, para a bênção do envio, também a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ó Deus de amor e bondade, nós os louvamos por estes casais que deram o seu sim ao chamado de serem procuradores da festa de São Sebastião 2026. E por isso vos rogamos, enviai sobre eles o vosso Espírito, dando-lhes a coragem, a disponibilidade, a sabedoria, o discernimento, protegendo e iluminando os seus caminhos, suas famílias, trabalho, também a sua missão ao longo destes meses próximos, a fim de que possam assim colaborar para o bom êxito de nossa festa, no trabalho conjunto com todas as famílias de nossa paróquia, a fim de que possam também receber de vós a graça necessária por tudo aquilo que ao longo deste tempo oferecerem com alegria, que nada lhes falte, que possam ter muita paz, alegria, saúde e disponibilidade em sua vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e que Ele vos acompanhe. Uma boa noite, uma abençoada semana.